Olá, começamos mais um Frente a Frente. E a Mirela Cavalcante Silva é a nossa entrevistada de hoje aqui no programa. Ela é tecnóloga em gestão ambiental, com licenciatura em biologia, além de ser especialista em ecologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Atualmente, ela atua como consultora ambiental. A professora Mirela Cavalcante Silva fala sobre o papel dos governos, das escolas e da população em geral na preservação do meio ambiente e do desenvolvimento econômico sustentável, tanto de Alagoas quanto do resto do país. E eu agradeço antecipadamente a professora Mirela por estar aqui conosco. E comecemos, professora, por esse conceito de educação ambiental, que é um conceito que nos parece ser muito amplo, né? E que começa em casa. Mas a população brasileira está preparada para educar seus filhos, né, em casa sobre a questão ambiental, a consciência ambiental? O que dizer sobre isso? Realmente, assim, as pessoas ainda acham que é um bicho a questão da educação ambiental, né? E elas não têm a percepção ainda de que o que a gente pratica em casa, a gente tem que praticar fora dela também. É a mesma coisa de quando a mãe pede para o filho não sujar a casa, não deixar o pacote de biscoito em cima da mesa. Mas por que as pessoas, quando estão na rua, jogam o pacote de biscoito no chão? Ou então pelo carro mesmo, já pela vi janela muitas do vezes carro, pela do janela carro, do pois ônibus, é. né? Então a educação ambiental ela surge como uma necessidade da gente poder sanar os problemas ambientais que a gente tem vivido nas últimas décadas, né? A população do mundo inteiro está crescendo muito, os recursos naturais eles estão cada vez mais escassos e a gente tem que aprender a lidar com isso. E a educação ambiental ela é um conceito, na verdade é um instrumento, né, da educação para que a gente consiga capacitar as pessoas a serem cidadãos mais conscientes. Né? Que consciência é essa? É a percepção de um mundo diferente, né? De que a gente tira, mas a gente também tem que dar. E a gente tem que tirar com consciência. Pois é, e o que se observa é que essa falta da consciência ambiental não está somente nas populações de baixa renda, né? A gente se surpreende de ver pessoas com um grau de educação formal, acadêmica, praticando atos que são, digamos assim, absurdos. Absurdos. Completamente absurdos. Pois é. Infelizmente, a educação ambiental, ela vem engatinhando em passos não tão rápidos no Brasil. A que se deve? Então, apesar da nossa política nacional de educação ambiental já ter 20 anos, inclusive completou 20 anos no dia 27 de abril agora, né? Parabéns para ela, mas ainda se caminhou passos muito lentos e a gente esbarra numa série de empecilhos, né? E muitos deles infelizmente, os recursos financeiros para investimento em pesquisa, em formação de professores. Muitos professores, eles não têm na sua formação a disciplina de educação ambiental, né? E quando a gente fala de educação ambiental como disciplina, no ensino básico ela não pode ser uma disciplina, mas a partir da graduação, do ensino superior, da especialização, ela já pode entrar sim como uma disciplina e facilita muito para o educador, o professor ter esse tipo de formação. A senhora falou no investimento que não se faz na área educacional para implementar essa disciplina, digamos assim, no currículo formal das escolas, sobretudo na educação básica? Na verdade, não é recomendado, a própria política fala isso, que a educação ambiental nas escolas ela tem que ser interdisciplinar. Ela entra como um tema transversal, o meio ambiente é um tema transversal, está nos parâmetros curriculares nacionais, ele é indicado assim, e a partir da educação ambiental se trabalha esse tema transversal. De que forma? É correto? É correto, é correto. Eu já trabalhei em muitas escolas, a gente faz trabalhos, ações pontuais, né, na parte de consultoria, e o que a gente esbarra é de muitos professores acharem que não é papel deles trabalhar a educação ambiental. Normalmente sobra para o coitado de ciências e de biologia, no máximo de geografia. E a educação ambiental... Isso é um conceito equivocado. Muito equivocado. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem alguma referência sobre essa questão? Então, cabe às escolas cumprir, exatamente. E aí aquele professor que não teve essa formação na educação ambiental se sente inseguro para abordá-la em sala de aula. E às vezes nem sabe como abordá-la. Mas e cabe, aí, então, as secretarias estaduais e municipais de educação a criar a formação que vai complementar o conhecimento do professor, sobretudo nessa área, né? Exatamente, porque cada professor, dentro da sua área, dos seus conhecimentos, ele tem a obrigação de abordar a educação ambiental. É por isso que a gente diz que ela é interdisciplinar.
né? Ela tem que permear por todas as disciplinas, trabalhar em conjunto, na verdade. E quando alguns professores conseguem trabalhar a educação ambiental, mesmo assim, eles ainda não conseguem trabalhar de forma conjunta com outros professores, que é o que prega a educação ambiental. Pode-se dizer que a educação ambiental formal, como está colocada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Sim. no Brasil ainda está, digamos assim, caminhando a passos lentos? Sim, nos últimos anos, assim, o tema meio ambiente tem ganhado mais força, né? Até mesmo pelo aquecimento global, né? Por estar sempre nos jornais falando, né, dos impactos, e a gente está sentindo na pele esses impactos. Dos últimos anos, eu acredito que de uns 10 anos para cá, o meio ambiente em si ganhou um destaque. Mas ainda é muito precário o nível de informação que é passado às pessoas. Ou seja, ganhou destaque pela devastação, pelo lado negativo das agressões sistemáticas ao meio ambiente. Mas a educação formal sobre a educação ambiental, propriamente dita, ainda não está no nível do que se observa de danos ambientais. Exatamente. Nas escolas, principalmente, o que eu vejo é trabalhos muito pontuais. A educação ambiental, segundo a política, ela é contínua e permanente. Ou seja, a partir do momento que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente tem que ter acesso a ela. Um problema, digamos assim, uma catástrofe ambiental que ocorra ou por meio de uma questão econômica ou não, deveria estar inserida no contexto dos debates de uma escola quando acontece, por exemplo, a situação do Pinheiro aqui em Maceió, não? Com certeza. As escolas, elas tinham que trabalhar o contexto da atualidade também, né? O que está se passando ao redor, né? Daquela comunidade. A concepção crítica, isso, exatamente, né? Da sociedade. E aí, vários professores, cada um na sua temática, né? Na sua disciplina, tem como trabalhar essas questões. Mas aí bate aquela insegurança ou até mesmo de achar que não é função dele. Às vezes a gente faz alguma dinâmica e chama os professores para participar, a grande maioria, que não é de ciências de biologia e geografia, fala assim, não é da minha área, mas eu vou tentar responder. E assuntos como gerenciamento de resíduos sólidos, não é biologia, não é ciências, não é geografia, é cidadania. Todos têm que ter noção de como gerenciar o seu próprio lixo. Né? O que é saneamento básico, né? Poluição. Então, são temas, a educação ambiental não é uma disciplina, são temas específicos que a gente trabalha em prol de uma cidadania, de desenvolver os alunos. A senhora falou sobre a problemática dos resíduos sólidos. Nós temos aqui no interior de Alagoas, sobretudo, em regiões densamente habitadas, que estão em regiões assim que estão na rota do turismo, que deveria ser sustentável, e a gente vê lixão praticamente invadindo as rodovias que levam a esses destinos turísticos. Isso é um contrassenso que tem que ser resolvido urgentemente, porque desenvolvimento econômico sustentável não admite uma situação como essa, não é? Exatamente. Não só em Alagoas, como é um contexto geral no Brasil e em alguns países ainda, principalmente os ainda em desenvolvimento, né, como o Brasil, essa questão do lixo. Aqui em Alagoas mesmo é muito comum a gente viajar nos interiores, até no sertão, a gente vê terrenos e mais terrenos tomados de lixo. E aí eu pergunto, como é que um terreno que não tem uma casa tem tanto lixo? Será que as pessoas, quando estão passando, estão jogando pela janela dos seus carros? Deixando de esperar o carro do lixo, não é, o carro da prefeitura, para jogar em um terreno baldio? Exatamente. E assim, a gente passa por terrenos que não tem população próxima a uma boa distância, mas tem lixo naquele terreno. Então, não é só a população daquele local que está poluindo, mas a população que está passando por ali, que transita por ali, também está destinando o lixo de forma correta. A consequência imediata de se ter resíduos sólidos nessas condições, a céu aberto, para a sociedade, para a população dessas regiões? Então, o impacto visual é péssimo, né? Fora todas as outras questões, que esse material, independente de qual for, ele vai ter um tempo de decomposição
Uns maiores, outros menores, mas vai ter. Então, a proliferação de gados, a poluição do solo, os animais que estão circulando ali, eles podem acabar ingerindo e morrendo. Né? Assim, a gente já ouviu muito relato de pessoas do sertão, principalmente, falar que o burrinho, que o jumento morreu porque comeu plástico. Mas o terreno do dono está tomado de sacola plástica agarrada lá no cacto. Né? Então, é uma realidade realmente muito triste e que ela precisa ser sanada. E uma coisa que vem acontecendo é que, principalmente as comunidades pequenas, elas não estão tendo a coleta de lixo. Regular. Não tem. Não existe? Não existe. Muitas comunidades, eu tive recentemente algumas comunidades quilombolas e acho que de 15 comunidades que a gente passou, 3 tinham o caminhão do lixo passando 1 ou 2 vezes por semana e o restante não tinha. Eles não têm o que fazer com o lixo. Não tem. Terrível uma situação. Ou eles enterram ou eles queimam. A realidade é essa. E queimar também produz toxinas. Exatamente. De você toda queimar ordem. Um plástico e inalar essa fumaça é altamente prejudicial à saúde, né? Fora o meio ambiente. Além disso, tem outros problemas como os entulhos. Né? As pessoas que geralmente vão lá na cata do lixo, né? e transformam, a forma de armazenar isso é incorreta. O que fazer diante de uma situação como essa? Não deveria as prefeituras, digamos assim, a Maceió, por exemplo, poderia ter uma central de reciclagem, mas que fosse de uma abrangência de toda a cidade, uma obrigatoriedade de separar o lixo seco do lixo molhado, enfim. Isso seria uma tranquilidade maior, tanto para os moradores da cidade, não é, quanto para o meio ambiente, quanto para a central lá, o aterro sanitário da cidade, não é? Sim, a gente sempre começa pela capital, né? Os municípios pequenos, eles se inspiram pelo que vem da capital. Então, Maceió, ela realmente tem que dar o exemplo, tem que dar o pontapé inicial. Em Maceió, assim, eu não digo que está abandonado, já está bem melhor. Nós temos, assim, até por questão de logística, não seria talvez viável ter um local único, uma central grande para receber tudo isso. Descentralizar isso na cidade. Em alguns polos e até já existe, né? Nós temos algumas cooperativas que atendem regiões pela capital. E executa de uma forma satisfatória. Isso. E elas vêm crescendo e ganhando muito espaço, né? De uns anos para cá também, isso aí. Porque lixo é dinheiro, não é? Lixo é dinheiro. Lixo é luxo, na verdade, né? Pois é. E gera muita renda para muitas famílias. Um exemplo é que quando fechou o lixão, a comunidade que era do lixão, as catadoras, que chamam das Mães da Vila Ematé, elas fundaram a Copvila. E é uma cooperativa muito forte aqui em Maceió. Inclusive, eles já expandem para alguns outros municípios, né, quando podem, e eles estão altamente estruturados e se organizaram. Pois é, mas deveria, quem sabe, no meu entendimento, pode não ser o indicado, mas o município deveria, ou por decreto, ou por outra medida, garantir a obrigatoriedade de se fazer a coleta seletiva dos prédios residenciais na Ponta Verde, Pajuçara, em áreas nobres consideradas da cidade, e não ter essa sistemática de separar o lixo. Eu acho que vai na contramão do desenvolvimento sustentável, da educação e tudo mais, da civilidade, digamos assim. Isso, na verdade, a gente já tem legislação para isso. Desde 2014, já era para todos os lixões no país terem sido extintos. E esse prazo foi prorrogado. Agora, recentemente, né? Parece que houve uma reunião também. Na verdade, o prazo foi de 2010, quando lançaram a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí teve esse decreto para extinguir em todos os lixões. E aí, quando você extingue os lixões, esse lixo vai para onde? Para os aterros sanitários. Então, deu-se um prazo para que todos os municípios se adequassem nas construções desses aterros sanitários. E dentro de um sistema de aterro, tem que existir a parte de coleta seletiva, tem que existir uma cooperativa atrelada a esse sistema. Então, aqui em Alagoas, por exemplo, foi montado um grupo, uma comissão que visitou todos os 102 municípios para capacitar os municípios, entrando em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Prefeitura, com tudo. Houve várias reuniões com essas equipes de formação para que todos os municípios tenham a condição de montar suas cooperativas de catadores. Então, isso realmente foi feito aqui no estado.
E ano passado, no final do ano passado, foi fechado um dos últimos lixões aqui no nosso estado. Alagoas, ela está bem na frente nesse quesito, porque nós já temos aterros sanitários funcionando, 2 públicos e 2 particulares. Né? Foi feito consórcios com os municípios, porque um município muito pequeno não tem como sustentar um aterro. E é a forma, né, de viabilizar. Exatamente. Então, vários municípios se juntaram num consórcio e viabilizaram a construção do aterro. E é uma experiência que tem dado certo aqui. Tem dado certo, sim. Maceió, Alagoas, Maceió foi o primeiro, né? Foi o primeiro aterro sanitário feito e depois veio os consórcios e a gente já tem 4 prontos e funcionando. E qual região ainda preocupa nesse sentido no estado? Olha, eu acredito que a região do Sertão ainda sofre bastante, porque embora eles tenham consórcios, os municípios ainda estão um pouco atrasados nesse sentido de as pequenas comunidades não terem acesso a essa coleta. Que né? tem que ser Existe diária, o consórcio, né? existe o aterro sanitário, mas as comunidades não têm o benefício da coleta. Como as comunidades o serviço. quilombolas. Como Isso, a senhora algumas falou comunidades agora há pouco. quilombolas. Pois bem. Várias. Vamos chamar agora um pequeno intervalo de 1 minuto para o Frente a Frente voltar em já, em 1 minuto mesmo. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora Mirela Cavalcante Silva, ela que é tecnóloga em gestão ambiental, com licenciatura em biologia, além de ser especialista em ecologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Atualmente ela atua como consultora ambiental e está aqui falando conosco sobre essa questão do desenvolvimento econômico sustentável no país e particularmente aqui em Alagoas. Professora, em relação ainda à política ambiental do novo governo, qual a avaliação que a academia faz, não é, sobre esse novo momento que vive o país? Está um momento, eu diria, no mínimo delicado. Nós tivemos grande perda logo no início. Para você ter noção, o termo educação ambiental foi tirado da pauta do Ministério do Meio Ambiente. O Departamento de Educação Ambiental, que era o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, ele foi desaparelhado, ele não existe mais. Então, tanto a política em si, quanto todos os seus instrumentos, eles estão ainda, digamos que, boiando, sem saber para que lado ir. Conselhos também, o Conselho Exatamente. de Proteção Ambiental, né? Isso, a CIEA, por exemplo, que são as comissões interinstitucionais de educação ambiental, que foram instituídas a partir da política, para que nos estados fossem fomentados os planos e os programas de educação ambiental a partir das CIEAs, né, que é um conjunto, assim, são várias pessoas, de vários representantes de várias secretarias que fazem parte e compõem essa comissão para desenvolver esses trabalhos. Né? E aí a gente está sem saber para que lado ir. Foi-se falado que a educação ambiental iria ser atrelado a uma secretaria de ecoturismo ligada ao Ministério do Meio Ambiente, apenas. Ou seja, perde totalmente a força
que a que política se tinha antes, tem... que era ligada ao Isso. Ministério da Educação. Da Educação e ao Meio Ambiente. Era dividido, né? Os órgãos gestores eram divididos. Que tem tudo a ver. Que tem tudo a ver, A exatamente. lógica Até o determina próprio termo. esse elevado nível de consciência que se pretende ter sobre a educação ambiental, sobre civilidade ambiental. Né? Então, pode-se dizer que fica mais difícil a convivência de setores que pedem a preservação ambiental com a política do novo governo? Isso, enfraquece bastante, até pelas questões dos investimentos. Somando toda essa questão da educação ambiental em si, a gente tem o corte de 24% do orçamento do IBAMA, a gente tem a saída de diretores do ICMBio e foram substituídos por policiais e militares, né? E aí fica tudo muito enfraquecido e muito confuso. Quando se substitui técnicos por militares na condução de uma política de enfrentamento, inclusive porque tem regiões como a da Amazônia, do Pará, de todos aqueles estados que compõem a Amazônia brasileira, é muito difícil a correlação entre poceiros, entre as pessoas que estão na disputa da terra, não é? Isso, assim, a gente não tira o mérito da polícia nas ações, né, de fiscalização, tem que estar presente. Mas colocar como um diretor, como um gestor, um policial, não desmerecendo e até sem saber exatamente o gabarito que essa pessoa que assumiu tem para assumir o cargo, mas a visão distorce um pouco. Né? Porque um técnico ambiental, uma pessoa formada na área ambiental, ele tem que ter essa noção de gestão e de saber gerir uma equipe multifuncional, incluindo os policiais. Né? Mas um policial, será que vai ter essa noção de gestão, de gerir uma equipe multifuncional, já que a polícia em si tem um regime totalmente diferente? E contrariar o poder econômico da região também tem essa questão, não é? Exatamente. E fica bem complicado. E o CMBio, quando se formou, ele já veio para sanar um problema que era de proteger as nossas unidades de conservação e expandi-las, né? E aí a gente fica meio que temeroso de que isso realmente continue a ser feito. Pois é, a extração de minérios naquela região, que muitas vezes passa por áreas indígenas, né? É uma região muito conflituosa na sua essência, né? Exatamente. E, assim, a opinião do nosso presidente, a última que eu ouvi, foi de que eles iam tratar diretamente com os índios, porque a exploração econômica das terras indígenas só dizem respeito a eles, e não a do técnico ambiental. Então, você chegar para, não desmerecendo o conhecimento dos índios, mas você chegar para uma pessoa que não tem uma formação, talvez uma visão mais holística do que acontece no mundo econômico e nos interesses nas entrelinhas, e você dá uma informação sobre um ponto de vista, aquela pessoa vai acreditar. Mas e os outros, né? Os outros pontos de vista? Como agressões ao meio ambiente que são irreparáveis em muitos casos, né? Justamente tira essa questão de você ter uma equipe com várias áreas abrangendo, cada uma com o seu ponto de vista para chegar no melhor consenso, né? Você vai diretamente na fonte e extrai o que você quer. Pois bem, e nesse contexto, como a senhora avalia, por exemplo, o fato de a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ter autorizado logo no início do governo a utilização acho que mais de 10 agrotóxicos, que são uma quantidade expressiva, que até então são proibidos por países já desenvolvidos. Eu acredito que, assim, não só do ponto de vista da saúde do agricultor que está manuseando, da gente que está consumindo, mas isso também repercute economicamente falando. O Brasil fica mal visto perante o mercado internacional. Tanto que um grupo grande de cientistas e pesquisadores europeus fizeram uma carta, uma menção, solicitando que os países da União Europeia que comercializam com o Brasil, eles tivessem o mesmo rigor que as leis de lá, eles exigissem que o Brasil também tivesse. Porque se você, digamos, na minha casa eu tenho certas leis, mas eu frequento a casa do vizinho que não tem e estou concordando com aquilo. Então não é certo. Então eles estão consumindo de um país que não tem o mesmo rigor
com as leis e com a proteção do meio ambiente que eles pregam na própria casa deles. Né? Então, isso também já foi, como diz o presidente, uma canelada, né, dentre várias, que eles vêm dando e que, no meu ponto de vista, vai pegar muito mal para o mercado. Pois é, pega mal para o mercado sob todos os aspectos, né? A credibilidade, a confiança no mercado brasileiro, no produto brasileiro que chega a esses países. E isso é uma espiral, porque a nossa balança comercial ainda está consolidada nas commodities, que é na questão dos produtos mais básicos, né, como alimentos. E nesse sentido, o agronegócio no Brasil depende das exportações para reinvestir no setor. Ou seja, é uma medida meio contraditória que, ao que parece, vai de encontro aos interesses de quem produz no país, né? Exatamente. E aí a gente para analisar e pensa, está favorecendo a quem? Essa liberação dos agrotóxicos, do meu ponto de vista, só a quem produz o agrotóxico, né? E não aos que muitas demais. vezes não está nem no Brasil, são grandes empresas multinacionais. Exatamente, que não está nem no Brasil. É aquela velha questão de que alguns países, eles não podem poluir em casa e vão poluir na casa dos outros. E nesse sentido, crimes ambientais continuam sendo, né, a gente viu aí crimes ambientais de larga proporção, como foi em Mariana, o estouro daquela barragem, não é? Como foi em Brumadinho. E, ao que parece, a política ambiental no Brasil foi consolidada durante todos esses anos em opções mais baratas, com menos custo, não é? E colocando a população em risco. Isso, há uma perspectiva do setor, não é? Da academia, que isso possa diminuir no governo, no atual governo? Olha, eu acredito que não. A legislação ambiental no Brasil em si, ela é muito boa. Ela é até referência para os países de fora. O problema é a burocratização dessa legislação e as brechas que ela deixa. E a fiscalização também, e a falta de fiscalização. Então, quando a gente para pensar nisso, eu não acredito que tem como melhorar essa situação, tendo em vista que, em vez de se ampliar o orçamento dos órgãos fiscalizadores, está se cortando o orçamento desses órgãos, né? Fora que já foi dito que os concursos públicos irão diminuir. Então, se já há uma carência de técnicos para fiscalizar, e nos próximos anos a tendência é diminuir o número de concursos públicos, então não tem como ter uma perspectiva positiva de que realmente vai melhorar. A gente tem, assim, até o corte na própria pesquisa, né, o Fomenta Pesquisa também já foi feito no governo anterior, no governo Temer, e isso congelando os recursos, a gente não tem como evoluir nessas pesquisas para justamente gerar novas possibilidades de se fazer com que as tecnologias ajudem a evitar essas tragédias. Que área ficaria mais, digamos assim, vulnerável com essa conjuntura, com a falta de investimento, a falta de orçamento, contingenciamentos que já estavam colocados, né, 20 anos nos setores estratégicos da economia? E aí a gente sabe que a questão ambiental está na linha de frente. Isso, né? O enfraquecimento da área ambiental, ela está bem nítida, né? O desaparelhamento do Ministério do Meio Ambiente, ele realmente enfraqueceu muito. Vários temas foram retirados do Ministério do Meio Ambiente e ficou muito vago para onde eles irão, né? Ainda não se tem uma perspectiva de como vai ficar isso aí, porque ele cortou, mas não imediatamente ele colocou para onde iria. Ainda está tudo em suspenso, não se sabe. E já se passaram meses. Sobretudo, estamos mais de 100 dias do governo. Exatamente. Né? Mas, ao que parece, o próprio governo entra em contradição mesmo internamente. Né? E, nesse sentido, qual é a perspectiva que se tem para a preservação das reservas ambientais já demarcadas no país? As reservas já demarcadas, eu acredito que mexer nessas reservas, diminuir essas reservas, não mais.
né? Seria assim uma canelada muito grande, né? Mas do ponto de vista de ampliar essas reservas, que ainda é necessário, no nosso estado mesmo nós temos populações tradicionais que não têm as suas terras demarcadas, né? E aí vai ficar muito mais difícil agora, tendo em vista de que a pauta está no Ministério da Agricultura, que vai na contramão dos interesses de quem quer terra. Pois bem, crimes ambientais mais comuns que a gente pode aqui relacionar do ponto de vista nacional e local. Então, os mais assim gritantes e visíveis, em geral, é o desmatamento, a poluição dos nossos cursos d'água, bastante mesmo, assim, está chegando num nível que está se tornando insustentável, tanto que qualquer chuva que dá aqui em Maceió mesmo, a gente vê a mancha negra que forma no mar. Né? Então, isso é acúmulo de sujeira nas ruas, é esgoto que está sendo lançado nas galerias pluviais, é a invasão de áreas de proteção ambiental com construção irregular. Então, a gente tem realmente muitos problemas. E observa-se que, quando a senhora fala em esgoto, isso nos remete a uma ação de governo, que é a construção de obras de saneamento básico. Isso. Em todo o curso, qualquer cidade que esteja, e das prefeituras também, em qualquer cidade onde exista um córrego, um rio, não se pode deixar as margens sendo invadidas ou a própria cidade e sem tomar essa providência, ainda que a obra para o saneamento básico, ela seja praticamente invisível, não é? Sim, é verdade. Mas vai fazer com que o Estado ou o município economize em saúde, em educação, em outras áreas, não é? Exatamente. O benefício do saneamento básico é basicamente esse, né? Melhorar a qualidade da saúde de vida das pessoas, da população humana e impedir que o meio ambiente sofra com a poluição, enfim, os impactos ambientais negativos. Como você falou, é um tipo de serviço que as pessoas praticamente não veem, a questão do esgotamento, porque quando falta água a gente sente logo, né? Muita gente imediatamente, assim, não sabe quais são os serviços do saneamento básico, e não é um só. Né? Basicamente, ele é a coleta e o tratamento dos resíduos, a gente tem o abastecimento de água, a gente tem o esgotamento sanitário e o tratamento desse esgoto. Maceió cresceu muito, né? Alagoas vem crescendo de forma geral, e para se ter um exemplo, a gente tem um emissário submarino que só consegue 30% da capacidade da cidade de tratar esse esgoto. E aí a gente também tem um avanço, que é a construção de uma ET, que é uma estação de tratamento de esgoto grande, que vai atender a parte alta da cidade, e já está com a obra bem avançada, e a gente espera que dê uma melhorada. E a gente também tem um outro problema, que muitas ruas têm sido saneadas, tem sido feito o saneamento, mas a gente engancha na população. Como assim? Exemplo, a gente saneia uma rua e aí, digamos, passa o saneamento, tudo certinho, mas a empresa que saneia, ela não tem como entrar na sua casa e fazer a ligação da sua casa a esse esgoto. Quem faz é o morador. Mas isso é muito... ela não pode bater de porta em porta, eu vou entrar na sua casa, vou quebrar o seu piso, vou passar o seu cano e vou ligar. Não, o serviço dela, previsto em lei, é ter esse acesso. Para que as populações façam a ligação até essa linha central. Exatamente. E a população, ela não quer ou não se importa em fazer. Até porque grande parte foi construída antes do saneamento dessas casas. Exatamente. As pessoas vão enfrentar... Não quer quebrar o piso da casa para passar a encanação, não vai ter prejuízo, né? Isso, exatamente. E às vezes não tem até condição de custear essa reforma. E aí a gente tem uma rua saneada, mas que o esgoto continua correndo a céu aberto. Junto com as águas pluviais. Com as águas pluviais, exatamente. E aí vão para os córregos e chega na praia ou chega na nossa laguna. Por meio do salgadinho, que também é outro ícone, né? Eu digo que o salgadinho é um ícone que tem que ser resolvido já passou do tempo de ser resolvido. Há muito tempo. Entra governo, sai governo, e assim, é só uma bola de neve que vai crescendo. Porque é uma decisão, aliás, é uma obra que depende de uma postura suprapartidária, tanto de quem esteja no governo do Estado, tanto quanto quem esteja na prefeitura de Maceió. E assim, o Salgadinho é um contexto bem mais amplo, porque a gente tem que ver que ele é um córrego, um riacho, que ele passa pela maior favela do Estado.
Então, como... Que é a do Reginaldo. É, o Vale do Reginaldo. O Vale do Reginaldo. Então, como a gente vai desapropriar uma favela inteira, milhares de pessoas morando ali, como sanear áreas de encosta, áreas de risco? Educação ambiental pesada para essas comunidades e a obra a ser feita. Exatamente. Não existe outra alternativa. Não existe outra alternativa. E aí a gente esbarra novamente em recursos para uma obra dessa dimensão. Né? De desalojar pessoas de áreas que não tem como passar o saneamento, de educar aquelas pessoas, de montar todo um sistema de despoluição desse riacho. Já houve tentativas de amenizar, de tentar pelo menos diminuir o grau de poluição, mas nenhum ainda com efetividade garantida. Mas pelo tempo da discussão sobre o Riacho Salgadinho, se houvesse uma conta específica que cada governo entendesse necessária como uma prioridade na política de execução de obras, da infraestrutura, já teria resolvido, certamente. Já teria resolvido, com certeza. Com certeza. Eu acredito assim que para um governo, digamos, em 4 anos resolver, eu acredito que não seria possível. Mas se houvesse um esforço em conjunto, uma continuidade desse processo, eu acredito que sim, já teríamos resolvido muito tempo. É porque, infelizmente, o entendimento de obras estruturantes não colocar a azeitona na empada de ninguém. Isso é um conceito retrógrado, né? Porque a população ela está vendo. E pode até dividir uma placa. Olha, a obra começou no governo tal e foi concluída no outro governo. Exatamente. Isso é natural de se colocar e é um benefício inestimável à população. Né? Isso, deveria ser assim sempre, né? O que um governo está fazendo de bom, o outro deveria concluir. Mas o que a gente vê muitas vezes é o oposto. O que um governo está fazendo de bom, o outro faz questão de obstruir. Para que não seja concluído e diga, olha, tá vendo, começou, mas não terminou. Pois é, mas as obras de governo não deveriam ser classificadas como tal. Deveriam ser classificadas como, sobretudo essas obras estruturantes, deveriam ser classificadas como obras de Estado. Exatamente. E por isso a placa da obra pode lá constar, iniciada no governo tal, concluída no governo tal. Seria perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já o Frente a Frente está de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a consultora ambiental Mirela Cavalcante Silva. É o nosso assunto, claro, ações de meio ambiente em níveis nacional e local. Professora, o que dizer das tendências da educação ambiental no país para os próximos anos, né? Isso diante da atual posição do governo, que se deixou a extinção da gestão compartilhada entre meio ambiente e educação? Eu acredito que o ponto assim, máximo vai ser a reação da sociedade. O meio científico também, ele não desistiu da educação ambiental, embora ela tenha sido enfraquecida e desaparelhada no momento, mas foram 20 anos, né, de frutos que foram colhidos muito às duras penas, ao custo do suor de muitos profissionais empenhados em fazer a educação ambiental dar certo no nosso país. E a gente começa a notar, até aqui mesmo em Alagoas, o fortalecimento de grupos, né, de pessoas que estão realmente incomodadas com a situação e estão buscando melhorar de alguma forma, contribuir. Né? Porque não se consegue entender
um retrocesso, uma ação de convivência natural entre desenvolvimento sustentável, econômico sustentável, quando essa é a bola da vez de todos os países desenvolvidos no mundo. A gente vai caminhar para trás. Exatamente. E aí a população, ela está conseguindo, assim, não todos, mas é um trabalho de formiguinha e já tem muitos grupos organizados. Né? Mutirões estão sendo feitos de limpezas que causam um impacto muito grande, porque em uma faixa de areia pequena, por exemplo, da praia aqui de Maceió, a gente consegue tirar quase meia tonelada de lixo. Né? E se a gente parar para pensar que todos os dias o gari passa e limpa e a máquina passa e limpa, e mesmo assim a gente tira quase meia tonelada de lixo num tirão de 2 horas, a gente vê que realmente tem muita coisa para ser feita. Então, se as pessoas não se mobilizarem, se elas não cobrarem, se elas não fizerem a sua parte, a gente realmente não tem mais como reverter, visto que a política, né, os recursos e o empenho de 20 anos para construir, ela realmente foi desaparelhada e enfraquecida. Pois é, e recursos naturais é algo que, quando contaminado, leva muitos anos, a natureza não consegue dar conta de estabelecer uma normalização do meio ambiente num prazo pequeno, não é verdade? Só para você ter, assim, só para dar um exemplo assim, fácil de entender da questão das praias, a gente tem a questão da poluição por plástico, né? E o plástico, ele não some da natureza, ele vai se partindo em pequenos pedaços de plástico cada vez menores. Mas eu não consigo entender, por exemplo, como não se estabelece, né, a prefeitura, que impedir a comercialização de canudos de plástico, quando a gente sabe que o canudo de papel é viável. É viável. Ecologicamente viável e pode sair até mais barato, não é? Sim, a pressão da sociedade em cima disso, não só em Alagoas, mas no Brasil todo, ela está muito grande. Né? E não só do canudo, mas do copo, da garrafinha, né? Essa conduta de você trazer o seu canudinho de aço inox ou de um plástico que seja mais resistente, que você possa lavar em casa, do seu copinho, da sua garrafa, realmente facilita muito que a gente não gere mais resíduo para estar jogando em qualquer lugar, né? E a questão também das pessoas se conscientizarem de que mesmo que não tenha lixeira por onde você está passando, guarde o seu resíduo e coloque quando você encontrar Ande com a bolsinha de plástico dentro da bolsa para acomodar esses lixinhos que a gente não consegue colocar numa lixeira, né? E assim, a nível de Alagoas, praticamente todos os dias uma tartaruga aparece morta em nossas praias. Ontem mesmo eu estava na praia, eu resgatei uma filhotinha recém-nascida, enganchada no meio de algas e lixo, completamente exausta, na Pajuçara. No início da Pajuçara? Isso, e uma bem grande, morta já. E aí, essa é uma realidade que tem acontecido todos os dias. E a maioria desses animais que morrem, quando é feita uma autópsia, é visto que eles ingeriram plástico. E a divulgação não consegue atingir o objetivo que é a consciência, né, coletiva. E o plástico está tão gritante que, como eu falei, agora são microplásticos que a gente chama. Já não é mais o plástico em si. E aí ele está chegando num nível tão assim insustentável de que ele está ficando na mesma proporção em algumas praias e até oceanos do número de plâncton e zooplâncton que tem na água. Então, quando os pesquisadores fazem a coleta dessa água e eles separam o que é organismo vivo e o que é pedaço de plástico microscópico, praticamente é a mesma quantidade. Então... E até os peixes estão ingerindo. Quando eles vão fazer uma autópsia de um peixe, tem plástico no estômago do peixe, pedacinhos pequenos que o peixe consegue ingerir. E a gente sabe que o nosso organismo ingere, mas não digere, metaboliza o plástico. Professor, estamos no minuto, infelizmente, acredito que final da nossa entrevista. No geral, qual é a consideração de consciência ecológica que temos que admitir no nosso dia a dia, não é, na nossa prática diária, independentemente do que governos venham a fazer na contramão desses avanços da consciência ambiental? A educação ambiental ela prega justamente isso, que o cidadão ele consiga se perceber
parte do todo e entender que a opinião dele, ela é fundamental. Então, ele saber identificar problemas, propor soluções e evitar esses problemas é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? E se a gente pensar a nível de globo, qual é o mundo que a gente quer para nós e para o nosso futuro, para os nossos filhos, a gente tem que pensar localmente, né? Agir localmente. Então, guarde o seu lixo, consuma melhor, evite exageros. O que você não precisa, você não tem que comprar agora, né? Então, são pequenas atitudes no dia a dia, economia de água, economia de energia, que fazem toda a diferença, né? E que, de um em um, a gente consegue, sim, ter uma objetividade melhor no sentido da educação ambiental e, quem sabe, no futuro, colher melhores frutos. Para a gente terminar com a extinção dos conselhos, né, que cumpre seu papel fiscalizador também, o que resta à população nesse sentido de fazer valer uma denúncia? Quais são os canais que a população teria para experimentar essa posição de conselheiro na defesa do meio ambiente? Denunciar é fundamental. A gente precisa ter essa postura de não só reclamar, mas de cobrar e denunciar. Então, tem canais da prefeitura, tem canais do IMA. O IMA tem até um aplicativo que é muito bacana. Você baixa no telefone e aí qualquer crime ambiental que você veja, você pode tirar uma foto, mandar a localização e é anônimo. É o IMA Denuncie. Vai no Google, quem não souber. Na Play Store do celular e baixa IMA Denuncie. E aí, se for competência da prefeitura, o IMA vai dar um encaminhamento. Se for do IMA, realmente, ele já vai passar automaticamente para a fiscalização, que vai tomar as providências. Então, eu agradeço finalmente a nossa entrevista de hoje e boa sorte nessa caminhada que é meio na contramão do que já se avançou, né? Mas a gente tem a esperança de rever algumas situações que vão contribuir para a manutenção do meio ambiente no Brasil e aqui em Alagoas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com você, conversar um pouco, bater esse papo, né? E fica aí o recado para a população. E eu espero que cada vez mais a gente se engaje nessa causa e a gente consiga ter realmente um futuro melhor. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, Frente a Frente.